Olá pessoal, meu nome é Marcelo Fabiano Costella. Na disciplina de Administração Aplicada à Engenharia de Segurança do Trabalho, eu vou apresentar para vocês agora um método para a identificação de tipos de erros humanos. Esse método ele foi desenvolvido por mim e pelo professor Tarcísio Abreu Saurim, e nós publicamos vários artigos nacionais e internacionais sobre esse método. Então, para começarmos, primeiro nós temos que estudar as classificações de erros humanos em níveis de desempenho. Essa classificação foi proposta por um pesquisador, o nome dele é Jens Rasmussen, ele é dinamarquês, e ele apresenta os níveis de desempenho que nós temos. Ele classificou esses níveis de desempenho como automático e consciente. No meio deles tem o modo misto. Por exemplo, nós somos treinados para fazer atividades rotineiras, como por exemplo, dirigir. Dirigir é uma atividade rotineira. Por exemplo, para um carpinteiro, o ato de martelar para ele é uma atividade rotineira. Então, se em algum momento ele erra um movimento e acaba martelando o dedo dele, a gente classifica isso como um erro rotineiro, onde o modo de pensamento dele está no automático. E a gente chama isso de baseado nas aptidões ou baseado na habilidade. Um segundo modelo de erro é o modelo baseado nas regras, que é quando nós estamos desenvolvendo uma atividade rotineira, tal qual dirigir novamente, e a gente foi treinado. Quando a gente tirou a carteira de motorista, a gente recebeu um treinamento do Código Brasileiro de Trânsito, que tinha uma série de sinais e uma série de regras. A gente está dirigindo normalmente, parou num cruzamento e tinha outros 3 carros. E aí, quem vai primeiro? Nesse momento você acessa uma regra. Quem será que vai primeiro? O da direita ou da esquerda? E você sai antes que os outros. Você achou que era o da direita e na verdade era o da esquerda. Então você cometeu um erro baseado nas regras, onde você está treinado para problemas e você estava no automático e você tem que pensar. Então você está num modo misto. O terceiro tipo de erro, que é um erro que a gente denomina de erro complexo, é quando a situação é de um problema complexo e nós temos que agir de maneira consciente. Aí a gente chama de erro baseado no conhecimento. Esse tipo de erro costuma ser crítico, porque ele está em situações em que nós somos obrigados a pensar. Por exemplo, a gente está dirigindo na estrada e no meio do caminho aparece um animal no meio da pista. E aí? Você precisa pensar. E agora? Vou para a direita, atropelo o animal ou vou para a esquerda? Você tem que tomar uma decisão, você tem que acessar um monte de regras, você tem que observar se está vindo um carro na outra direção. Resumindo, você tem que pensar. E aí, normalmente, o nosso trabalhador não está preparado para isso. Ele só está preparado para trabalhar no modo automático. Então, após essa classificação, por que desenvolver um método para a identificação de tipos de erros humanos? Na verdade, o grande objetivo não é caracterizar o erro humano, e sim descobrir se houve ou não erro humano. No caso de ter um erro humano, aí nós precisamos classificar qual o tipo de erro. Para quê? Para que a gente tenha uma maior clareza de onde a gente deve atuar para prevenir esse acidente. E também porque hoje em dia se culpa muito o operador. E assim, simplesmente se diz, foi falta de atenção ou foi culpa dele. E não se investiga o que está por trás desse acidente. Então agora eu vou apresentar um método para vocês. Então esse método, essa é a primeira versão do método, que ela fica mais fácil de explicar, que ela está em caixinhas retangulares, né? Então, esse método, ele vem 2 perguntas. Na terceira pergunta, ele tem uma derivação, que nós vamos estudar passo a passo todo esse método. E essa
derivação, que é a pergunta mais importante do método, nos leva a dois caminhos distintos e a cada pergunta, a cada caminho deles, a gente chega sempre com um sim ou não, a gente vai chegar num resultado final, que seja o fato de não haver erro do acidentado, em que não houve erro do acidentado, ou algum dos tipos de erros. Então agora nós vamos estudar cada uma das perguntas do método. Vocês podem observar que no canto esquerdo da caixinha tem um número. Então, na pergunta 1, a gente verifica se a tarefa tinha procedimento ou treinamento. Hoje em dia, a maioria das tarefas, elas têm procedimento ou treinamento. É muito raro o funcionário chegar para operar uma máquina ou ser designado para uma tarefa e ele não ter nenhum procedimento escrito ou, no mínimo, um treinamento verbal. Nesse caso, no caso dele não ter nenhum desses dois, a resposta é não, e é óbvio que não houve erro do acidentado, pois se ele não recebeu nenhuma instrução, a gente não pode cobrar absolutamente nada dele, não pode cobrar o desempenho dele. No estudo de caso que a gente desenvolveu quando esse método foi criado, 95% das tarefas tinham treinamento, porém poucas tinham procedimento. Os procedimentos estavam sendo ainda desenvolvidos. Então, a maioria absoluta vai ser a resposta sim para a primeira pergunta. Passamos para a segunda pergunta, que a gente testa se o procedimento é bom ou não. Então, o procedimento era adequado ou aplicável. Então, nesse caso, se a resposta for não, significa que nós temos um mau procedimento ou um procedimento que tem um erro e acaba induzindo um acidente. Então, nesse caso, no caso negativo, não houve erro do acidentado. Lá no nosso estudo de caso, o pessoal montava uma lateral de uma máquina grande e o funcionário tinha que abraçar essa lateral e carregar ela e montar. E essa lateral da máquina era muito pesada e teve 2 funcionários que acabaram sofrendo de lombalgia por conta disso. O erro foi detectado e hoje em dia existe um braço mecânico para montar essa máquina. Ou seja, o procedimento não era bom. O funcionário seguiu e ainda assim ele se acidentou. Passando para a terceira pergunta, e essa sim é a pergunta chave do método: o procedimento ou treinamento foi seguido? Então a gente tem 2 respostas sim ou não. No caso negativo, que ele não foi seguido o treinamento, a gente pressupõe 2 coisas. Ou o treinamento não foi seguido porque o funcionário esqueceu, o que vamos deixar bem claro que é um evento muito raro, ou ele cometeu uma violação, ou seja, ele não seguiu por algum motivo, mas ele não quis, ele estava consciente do que ele estava fazendo. Eu não vou colocar o cinto, eu vou transitar mais que 80 por hora nessa via, então ele violou o procedimento. Na sequência vamos falar sobre isso. Em caso positivo, que ele seguiu o procedimento, ele pode ter errado, como a gente viu lá no segundo slide. Ou cometido um erro simples, que a gente chama de deslize, que é no nível da habilidade, ou um erro complexo, que é aquele erro no nível do conhecimento. Então agora nós vamos seguir no ramo da resposta sim. O procedimento ou treinamento foi seguido? Sim. A pergunta que segue é: houve falha do trabalhador? Em caso negativo, em que o trabalhador não falhou, pode ter havido outros fatores externos. Como lá no nosso estudo de caso, o trabalhador estava montando uma colheitadeira, uma lateral de uma colheitadeira, e estava rebitando e um tubo caiu em cima da cabeça dele, por falha de uma peça do fornecedor. Então, nesse caso, não houve falha do trabalhador, não houve erro do trabalhador. Então, em caso de ter havido uma falha, a resposta é sim. A pergunta que vem: era uma situação nova ou imprevista? E aí a gente classifica o erro que houve. Em caso negativo, o erro vai ser um deslize, que é um erro SB
que é skill-based, que é baseado na habilidade. Por exemplo, o funcionário estava tirando uma rebarba de solda e deu com o martelo no dedo ali, estava com a talhadeira, né? Mesma coisa que um carpinteiro que bateu o martelo no dedo, então é um deslize no nível da habilidade. No caso de a situação ser nova ou imprevista, aí nós temos um erro no nível do conhecimento. E aí que acontece uma coisa surpreendente. Nós identificamos muitos erros graves nos erros complexos. Nesse estudo de caso, de todos os acidentes que nós analisamos, os dois mais graves eram erros no nível do conhecimento. Um deles foi no caso do manipulador de pneus. Olha que história interessante. Vocês sabem um pneu de colheitadeira, ele é um pneu, chega a ser mais alto que eu, pneu gigante. Precisavam 2 pessoas para manipular esse pneu. O que aconteceu? Ergonomicamente não era viável, foi colocado um manipulador de pneus. Então, o trabalhador foi treinado, trabalhou durante vários meses ali, pega pneu, coloca pneu na colheitadeira, pega pneu, coloca pneu na colheitadeira, e assim vai. Chegou um determinado dia que ele pegou o pneu, quando ele foi colocar na colheitadeira, não era o pneu para aquela colheitadeira. E aí? Aí ele precisou acessar o modo consciente, não tinha regra para isso e dizer, o que eu faço com esse pneu? Ele resolveu colocar de volta o pneu, só que ele nunca tinha feito essa operação. Quando ele foi colocar de volta, ele não regulou a altura, soltou o pneu picou, deu no pé dele, quebrou o pé dele. Foi um erro no nível do conhecimento. Não estava previsto em nenhuma regra. Então agora vamos para o ramo em que o treinamento e o procedimento não foi seguido. A resposta, não. Aí veio uma pergunta que a gente chama de teste de substituição. Outro trabalhador faria o mesmo? Isso é para verificar se não foram as condições do ambiente que levaram o trabalhador a fazer isso. Tinha uma situação muito interessante no nosso estudo de caso com as empilhadeiras. Tinha uma regra, um procedimento que dizia, ao se aproximar das pessoas, deve-se buzinar. Porém, ninguém buzinava. Por quê? Porque fazia muito ruído na fábrica. Então, um trabalhador atropelou, um operador de empilhadeira acabou atropelando um operador de máquinas e foi considerado culpado por não buzinar. Porém, outro trabalhador faria o mesmo, ou seja, não buzinaria? Sim. Então, não houve erro do atentado. A gente considera isso como um erro induzido pelo sistema. Qual sistema? O sistema que tinha um procedimento e que não seguia esse procedimento. Então, em caso negativo, a próxima pergunta é, o erro foi intencional? E essa sim, muita atenção, pessoal, pois é a principal pergunta do fluxograma e a mais mal interpretada. Nesse caso, intencional quer dizer deliberado, no sentido de que você sabia o que estava fazendo. Não tem absolutamente nada a ver com a intenção de se acidentar. Ninguém quer se acidentar. Então aqui a intenção pede se ele sabia que estava violando aquele procedimento, que não estava seguindo aquele procedimento ou não. Por exemplo, você entrou no carro e não colocou o cinto. Das duas, uma. Ou você esqueceu, ou você pensou, não vou colocar o cinto, eu vou aqui pertinho, vou na outra quadra. Nesse caso, você não colocou o cinto intencionalmente. Então é nesse sentido da pergunta. Então, o erro foi intencional, em caso negativo, significa que ele esqueceu e que foi um lapso de memória. O lapso de memória, ele é skill-based, que ele é no nível da habilidade, porque tu esquece coisas às vezes que são rotineiras, tá? Então não houve nesse estudo, é uma coisa muito rara. Num estudo recente que foi publicado agora no ENEGEP 2012, nós identificamos alguns lapsos de memória em acidentes em frigoríficos, aqui em Santa Catarina. Porém,
em outros 4 estudos a gente não havia identificado. Então, sempre pense nisso, lapso de memória é um evento raro. A maioria das respostas para essa pergunta vão ser positivas. O erro foi intencional? Sim, o trabalhador violou aquele procedimento. Essa outra pergunta, se o erro foi cometido pelo próprio trabalhador ou pelo outro, ela foi retirada da nova versão e porque, na verdade, tanto faz. O que importa aqui é medir se o trabalhador violou ou não o procedimento. Aqui temos 2 exemplos. Um exemplo que o trabalhador estava empilhando umas chapas num carrinho atrás da empilhadeira e ela tinha uma guarda e só podiam ser empilhadas chapas até aquela altura. E ele ultrapassou a altura limite. Quando o operador saiu, fez uma curva, caiu as chapas em cima de outro trabalhador. Porém, esse trabalhador não cumpriu o procedimento. O outro também é uma violação muito interessante, eu coloquei essa justamente para que vocês reflitam. 2 trabalhadores estavam operando uma viradeira. Então eles colocavam uma chapa e ela fazia um tubo. Ela tinha uma cortina de proteção infravermelho, se eles colocassem a mão ali, ela não deixava a máquina trabalhar. Porém, numa operação, a máquina travou. O que eles pensaram? Chama o pessoal da manutenção, o pessoal vai demorar para vir, a gente já está atrasado com a nossa meta diária, atrasamos no dia anterior, vamos resolver o problema. Um deles foi por trás da viradeira, viu que estava vincado o metal e colocou o dedo para destravar. Conseguiu destravar, só que a máquina rodou e levou o dedo dele. Pergunta, pode trabalhar atrás da máquina? Não. Ele sabia? Sabia. Então, o fato dele ter ido atrás da máquina foi intencional e ele sabia que não podia ir. Mas é óbvio que ele não queria se acidentar. Então, agora eu vou apresentar para vocês o resultado da implantação desse método no estudo piloto que a gente fez, onde foram trabalhados apenas 36 acidentes. Apesar de haver mais acidentes para análise, como a análise, vocês puderam ver, ela é bem detalhada, nem todos os acidentes possuíam as respostas para as perguntas que nós estávamos fazendo. Então conseguimos apenas 36 acidentes. Desses, 42% foram deslizes, em 31% não houve erro do acidentado. Vejam só, 1/3 deles não houve erro do acidentado. Enquanto em 100% dos relatórios de investigação a culpa era do operador. Depois, 17% foram violações, 11% foram os erros complexos, que eu já comentei que foram os mais graves, e não tivemos lapsos de memória. Nas considerações finais, então, desse método, a gente pode observar que a ferramenta realmente auxilia na melhor compreensão do acidente. Porque a gente vai fazendo perguntas e perguntas, e se tinha procedimento, e se o procedimento foi seguido, temos que estudar o procedimento, temos que estudar o que o trabalhador fez. Então isso exige uma avaliação muito mais minuciosa do acidente. Vocês observaram que houve só 17% de violações? Isso porque haviam poucos procedimentos de segurança. Muitos trabalhadores eram treinados, mas sem o procedimento escrito formal. Como não tem procedimento escrito, fica difícil da gente avaliar se ele seguiu ou não o procedimento. Porque quando está escrito, está registrado, é muito mais fácil de analisar do que um treinamento meramente verbal. Por outro lado, já comentei no slide anterior que tivemos poucos acidentes para analisar, porque os acidentes estavam mal descritos e as investigações eram muito rasas. Quando elas chegavam no provável culpado, que era o operador, eles relatavam, foi falta de atenção. Então, quase que mais da metade dos acidentes
eles tinham a conclusão de que foi falta de atenção do trabalhador. Porém, nós tivemos 42% de deslizes e nem todos relacionados a causas humanas. Então podemos dizer que em torno de 1/4, 25% dos acidentes foram realmente falta de atenção. Mas os relatos, eles falavam em mais de 50% só de falta de atenção. E 100% deles, culpa do operador. Enquanto a gente viu que 1/3 deles não houve erro do acidentado. E por fim, algo que a gente descobriu somente com esse método, uma alta incidência de acidentes graves no nível do conhecimento. Ou seja, se o trabalhador se defronta com uma situação da qual ele não foi treinado, que ele não tem o conhecimento, em vez dele pensar e resolver, o melhor que ele tem a fazer é parar tudo, para o sistema e chama alguém para auxiliar ele, alguém que tenha mais conhecimento que ele. Então agora eu vou apresentar o formato mais atualizado do fluxograma. Ele já foi alterado em outros 3 estudos e ele resultou nessa forma. Agora ele está certinho, com cada pergunta sendo um losango, né, como é o correto nos fluxogramas. E vocês podem observar que em relação ao que eu apresentei para vocês, houve uma inserção de 2 perguntas na parte superior. A pergunta 1, que ela faz a seguinte pergunta: era uma tarefa rotineira e ou habitual? Isso por conta de que ocorrem muito desvios de tarefa atualmente. E em caso positivo, a pergunta 9, que é: o trabalhador foi alocado por um superior para executar a tarefa? Veja só, às vezes eu encontro na obra um pedreiro com um ponteiro metálico numa policorte, afiando aquele ponteiro, saindo faísca no rosto dele. E aí, ele foi alocado para fazer essa tarefa? Está dentro do rol de tarefas dele? Não, ele é pedreiro. Mas por que ele está fazendo aquilo? Das duas, uma. Ou ele foi alocado, mandado por alguém para fazer essa tarefa, ou ele está cometendo uma violação, fazendo algo que está fora dos seus procedimentos. Então, por isso, nós inserimos essas 2 perguntas. O miolo é todo igual. E a pergunta 10, que eu comentei para vocês no slide anterior sobre as violações, ele faz a seguinte pergunta: em vez de ele pergunta, houve outro trabalhador envolvido? Em caso positivo, deve-se rodar todo o fluxograma para esse trabalhador envolvido. Se estavam 3 trabalhadores numa máquina, nós vamos rodar para o acidentado e para os outros 2 trabalhadores que estavam junto. Assim, nós obtemos uma cena completa do acidente. Então, acadêmicos, desejo a vocês um excelente aproveitamento dessa disciplina e do curso como um todo. Bons estudos, aprofundem esses conhecimentos.